Santa Joana dos Matadouros é uma peça do Brecht que ele escreve entre 29 e 31 e que é sobre uma missionária nas ruas de Chicago às vésperas da crise de 29, Chicago tomada pela crise, uma crise econômica, algo assim bem distante da gente, assim, muito longínquo, né? Chicago, crise. E a personagem título, né, a Joana, é uma personagem anacrônica, né? É uma Joana Dark, só que Dark sombria, né? Essa personagem da líder camponesa do século XV colocada nos pátios das indústrias de carne, as indústrias de carne enlatada, essa Chicago de 29, uma Chicago fria, uma Chicago sob nevasca. E a peça é um pouco, é a história do percurso da Joana, né, do momento em que ela quer primeiro, né, levar sopa quente e canções religiosas para amenizar os conflitos dos trabalhadores, né, dessa Chicago, dessa cidade. E aí o percurso dela rumo ao conhecimento, ela quer saber quem são os culpados pela miséria, ela quer saber por que os trabalhadores não têm trabalho, ela quer saber, né? Uma pergunta é guiada por essa pergunta trágica, né? Esse querer saber, querer ver. E ela vai entrando nessa mecânica, né? Ela vai tomando conhecimento desses mecanismos do capital e ela vai sendo engolida, né, por esse mecanismo de conhecimento de morte, né? Ela vai sendo mortificada, ela vai vivendo esse martírio e vai tomando conhecimento dos verdadeiros culpados da miséria e tal. É uma história, assim, é uma alegoria, uma parábola, uma ironia, né? Também é uma paródia, né? O Brecht ele usa, né, vários elementos assim para abrir essa figura da Joana d'Arc. E é engraçado porque é uma peça sobre uma personagem título, né, a Joana d'Arc, e no entanto uma peça sobre as multidões, né, sobre os sem nome, sobre os sem rosto, sobre os que não estão ali, sobre os que não têm nem mais um corpo, né? Uma peça que o tempo todo tem ali presente essas multidões, esse espectro, essa ameaça, essa presença mesmo de um coletivo, ora ameaçador, ora também ameaçado. E então uma peça também sobre esse desprotagonismo, né? E eu me apaixonei pela peça, se tornou uma obsessão. Eu cismei de encenar, e para isso eu convidei um diretor de verdade, que é o Diogo Ribeiro. E aí a nossa parceria me permitiu realizar esse sonho. Bom, vou falar desse encontro. Marina foi minha professora na minha graduação aqui na UFRJ, porém na Praia Vermelha. Eu me graduei em direção teatral. Foi lá que eu conheci Marina em 2009 e, enfim, desde então a gente criou alguma coisa aí e a gente se encontrou em trabalhos, em discussões, em sala de aula, em muitos lugares. E deu 2013, Marina tinha defendido a tese dela em 2012, deu 2013, Marina me convidou e convidou outros inúmeros artistas para estudar esse desejo de trazer a cena Santa Joana dos Matadouros. E eu lembro que isso foi em 2013, foram muitos encontros para literalmente filosofar, sem nenhuma pretensão de explicar nem resolver o que já nos parecia impossível, que
que era encenar Brecht. Assim, o intuito ali foi ver o quanto aquela dramaturgia escrita em 1929, 30, 31, ela falava de mundo de uma forma muito pertinente. Assim. Então a Marina foi puxando leituras paralelas, sobretudo, né, filosóficas, coisas que ela havia descoberto, estudado, investigado durante a feitura, durante o doutorado. Então, a gente seguiu aquele ano de 2013 nesses estudos, e acho que ali tudo se intensificou, né? Tanto a impossibilidade de encenar, no sentido de que o texto do Brecht nos apresenta muitas perguntas sobre como se dar a ver, sobre como colocar isso no palco, mas também muitas certezas no sentido de, cara, isso é incrível, isso precisa ser dito, isso precisa ser feito. Isso foi bem categórico, assim, não teve muita escolha, a gente se afetou, as pessoas que estavam em volta, né? E aí naquele ano de 2013 a gente ousou participar de um festival de teatro que tem aqui no Rio chamado Tempo Festival. A gente participou desse festival com uma leitura dramatizada desse texto. E aí foi quando a gente se debateu pela primeira vez assim, com uma possível adaptação desse texto, que já nos ofereceu uma série de revelações e uma série de, mais uma vez, perguntas e problemas. E a gente passou de 2013 e 2014 pensando como produzir no Rio de Janeiro uma encenação de Brecht, de que maneira, com que financiamento. Isso, sem dúvida, é um ponto determinante na nossa trajetória. Meu projeto inicial eu queria fazer na fábrica Bering, que é uma fábrica abandonada no Santo Cristo. Eu queria fazer com 40 atores, porque é uma peça operística, toda, né, coreográfica. Então eu queria fazer um encontro de coros, vários coros, era uma peça coral. Eu queria 40, era um orçamento de 1 milhão. Aí uma hora o Diogo, que é uma pessoa com o pé no chão, pessoa, né, falou para mim, Marina, se é da ordem do irrepresentável, né, não adianta ser 40 ou 20 ou 8, porque os trabalhadores, ele me falou isso, eles falam, somos 70 mil trabalhadores, então 70 mil já não deu, vamos fazer com 8. Eu falei, 8? Aí, 8. Não dá para encarar Brecht nessa literalidade, a cena literalizando a dramaturgia. Ele está oferecendo ali perguntas sobre também como encenar, né? Não apenas perguntas sobre o que está se colocando em discussão, mas também como é que faz teatro com isso. O teatro pode fazer isso, pode falar sobre isso. E aí o nosso percurso foi de esse tipo de problema, no melhor de todos os sentidos. Eu devo nesse melhor sentido, mas foi porque a gente estava o tempo inteiro com perguntas sobre como dar corpo, como dar voz, ou como dar voz ao que não tem corpo, ou como figurar ou não, representar. Essas perguntas sempre fizeram parte da nossa busca. Posso dizer uma coisa de imediato, assim, que é muito importante, muito importante. Apesar de Marina ter um grande estudo, de termos estudado muito juntos, de termos descoberto muitas coisas, uma coisa também foi muito certa pra gente, que era não anteceder o que viria naturalmente, assim. Houve um esforço nosso, enquanto encenadores, enquanto diretores, né, de ter o nosso acúmulo de referências, leituras, opiniões, interpretações, mas também de deixar a coisa se apresentar e ouvir o que estava vindo em troca. Então, tudo isso que você puxou foi saldo de um percurso de risco, onde a gente fazia apostas que não nos dava nada, ou nos dava alguma coisa, ou nos dava uma pista. Então foi um processo de procura mesmo, assim, né? A ponto de tudo que vocês, quem assistiu, né? Tudo que está em cena, a maioria provavelmente são coisas que brotaram na nossa frente, e não de coisas que nós colocamos e quisemos ver em cena. E aí eu acho que esse assunto da multidão, ele se potencializou, isso já eram pistas da Marina na tese dela, pelo jogo com as vozes, assim, pensando as multidões como essa
essa massa, né, que não é multidão massa, mas enfim, com esse acúmulo de seres desprovidos de voz, esse acúmulo de coadjuvantes, né, esses que morrem, esses que não são enterrados da devida forma, como a Joana mesmo diz num dos momentos do texto, a voz seria uma maneira de materializar o imaterial, né? Então isso era uma pista que a Marina já tinha ali, e que a gente foi alimentando, a gente foi pesquisando na sala de ensaio, e a gente foi entendendo que a gente tinha sim um aspecto imaterial que era a frequência sonora, e que talvez então o jogo com isso pudesse nos abrir maneiras de lidar com as multidões, enfim. A minha vontade era de já chegar no ensaio com propostas, com desenhos, e a gente se dizia, não vamos com nada pronto, mas nós propusemos ao elenco, aos atores, várias composições sobre a cena, né? Assim, então eu achava que tinha que ter um prólogo, né? Então a gente propôs para cada ator uma composição de prólogo, onde eles tinham que cumprir determinadas regras de composição. Tem que ter uma frase do texto, tem que ter uma lista de eu quero saber, tem que ter uma música, tem que ter um corpo meio humano, meio animal. Era uma coisa assim. Aí todos faziam, quer dizer, os atores também foram, a gente foi desmontando o texto junto com os atores, desmontando as imagens do texto, ideias do texto, né, maneiras também como o texto podia ser atualizado, né? Muitas vezes nessas composições a gente pedia, sei lá, um discurso de economia atual, ou uma imagem atual de não sei o quê, quer dizer, de que maneira os atores também podiam, né, criar imagens do agora, do outrora, né, juntando, e a gente foi também se alimentando, né, dessas composições dos artistas convidados, e as coisas foram se mesclando, né. Tinha muito essa vontade de pesquisar as vozes, né? Que a peça é uma peça sobre vozes. A Joana d'Arc é uma personagem que ouve vozes, né? Ela ouvia vozes no século XV e ela ouve vozes no século XX, onde ela está, né? Então essa presença das vozes, né? Assim, era muito importante, assim como a presença do corpo também, né? Porque é uma aparição muito forte na peça, o corpo surrado, o corpo máquina, o corpo animal, a ideia do ser humano, né? Do ser vivente, entre o orgânico e o inorgânico, né? Entre cadáver, né? Porque a Joana d'Arc, ela já começa a peça, todo mundo sabe que ela vai morrer, né? Ela é um cadáver, né? Então é uma peça também sobre seres viventes, morrentes, né? Sobre esse estado criatural, né? Sobre esse lugar, né? Onde a gente não consegue discernir, né? Se é objeto, se é gente, se é cadáver. Então essa presença do corpo também era muito... E aí a gente conversando, tem o Rainer Miller, ele fala, né, que para salvar Brecht é preciso salvar Brecht com Shakespeare, né? Então, e a peça tem essa pegada, né, calderoniana, digamos assim, né? Porque é uma paródia do Fausto, é uma paródia da Donzela de Orleans, do Schiller. Então, ela tem essa pegada shakespeariana. E aí, a gente fala, é Shakespeare, mas também é Beckett, porque é a voz, mas também é Artaud, porque a gente também quer um acontecimento, um corpo que seja, né, um corpo morrente, um corpo vivente, um corpo em pedaços. Então a gente ficou com umas referências assim que é preciso fazer essa sessão de mesa
né, chamar esses fantasmas todos para fazer o Brecht viver, né, para também tirar o Brecht daquela camisa de força do político no sentido antigo, né, panfletário, né, de um lugar assim de, né, conseguir dizer aqui nessa peça não tem mensagem. Eu não consigo dizer quem está com a razão. Nessa peça a gente trabalha com 8 atores, são 5 homens e 3 mulheres. E desde o início houve um interesse muito grande, eu e Marina em diálogo, de que fosse um elenco heterogêneo. Heterogêneo no máximo de aspectos que conseguíssemos, desde a formação, desde o bairro onde moram, desde a experiência, desde a idade, desde a cor da pele, desde da forma como fala. Quanto mais distintos nos pareceu que seria mais potente para o espetáculo, tendo em vista que gostaríamos de especular o que é isso de multidão, o que é isso da diferença. E aí, nesse sentido, como diretores, também tivemos que ter uma calma absoluta em não normatizar o trabalho do ator, em não pasteurizar, né? Em não dirigir os atores como se fossem todos atores, no sentido sem sujeito, sem subjetividade. Eles eram cada um. E cada um respondia de uma forma ao que a gente jogava, cada um falava de uma forma, lia o texto de uma forma, cada um tinha uma opinião sobre o texto. Então acho que o nosso principal trabalho foi medir em que momentos do nosso espetáculo era possível que a subjetividade daquele ator estivesse em primeiro plano e em que momentos ele precisaria também, como ator, remodelar-se para dar a ver o discurso de um personagem. Por exemplo, a Luísa Arraes, que interpreta a Joana. A Luísa, ela já tem a consciência que a Joana, na peça, vai ganhar. Então a Luísa não morreria igual a Joana morreu, de forma alguma. No entanto, ela teve um processo de ter que dosar a consciência que ela, atriz, tem da realidade com a não consciência que a Joana, com a falta de consciência, com a ignorância que a Joana tem no percurso da peça. Claro que o ator é sempre um autor, né? Tem uma escritura na cena, com o corpo, com a voz, com as escolhas, mas também é muito legal quando o ator é chamado para compor junto, né? Essa ideia de composição, quer dizer, uma ideia de que o ator é um autor também, é um encenador. E aí, no caso, a Daça Martins, que é da Companhia de Teatro Inominável, junto com o Diogo, né, eles têm já uma prática, uma experiência, né, nesse tipo de trabalho colaborativo, né, onde o ator é chamado a ser um criador mesmo, né, alguém que tem uma opinião, né, então esse momento da falsa pregação, né, quer dizer, é bem diferente do texto do Brecht, né? Ali ela inclusive uma intervenção da Daça, uma proposição textual dela, assim como o prólogo também é uma intervenção textual dela, uma leitura do texto dela, né? E eles acabaram nesse processo de composição se apropriando da peça de uma tal maneira que todos éramos criadores, né? Claro que tem uma hora que a gente tem que dizer sim ou não, mas assim, né, brincando, mas era muito importante que a gente partilhasse, né, a criação, o entendimento, a escritura da peça, porque senão não era sobre aquilo, porque eu não queria um ator virtuosístico. Eu queria um ator que pudesse se implicar e comentar. Eu gosto de pensar que o interesse em estar nesse projeto existe para mim a partir do momento que eu me encontro com uma dramaturgia que, com perdão da expressão bem gasta, né, que disseca o ser humano. Assim. Eu acho que dos caras que eu conheço, dos dramaturgos que eu conheço, das escritas para teatro que eu conheço, eu acho que esse texto específico, a Santa Joana, ele opera numa dialética insuportável
onde ela está te confrontando o tempo inteiro com a sua exigência de fazer sentido, com a sua demanda por explicação, e ela vai te trair de página em página, assim. É uma dramaturgia que te confunde, te explica para te confundir, para te explicar, e no final das contas isso é um jogo de aprendizado também para quem lê, não só para dentro da ficção, né? Não é só a Joana que aprende, somos nós também. E isso é apaixonante. Numa época como a nossa, eu acho raríssimo esse tipo de operação tão bem feita, tão bem lapidada, onde tem um percurso ficcional e um percurso sobre o mundo, sobre a condição humana, sobre o capital, que eu diria hoje só se agrava. O princípio é o mesmo, né? Ainda é o lucro, ainda é a exploração, ainda são muitos embaixo, poucos em cima. Esse é o projeto, né, do ser humano ocidental hegemônico, né? É o projeto. Então, nesse sentido, montar essa peça é só o que faz sentido hoje, assim. É assustador ver ecoando nos espectadores, não só neles, mas na gente também, obviamente, a urgência daquelas palavras. Como eu mexi muito no texto junto com a Marina, com os atores em processo, é muito comum no final das apresentações alguém que eu conheço me falar: nossa, aquela fala que você escreveu sobre aquilo é incrível. Eu falo: não fui eu mesmo, aquilo ali não fui eu, aquilo está intacto, é um Brecht. Então, ver isso acontecer o tempo inteiro é assustador. Porque aí eu volto e digo, ele está falando sobre o homem, independente da época, é o homem, né, esse uno partido, né, esse peito que está dividido pelo altruísmo total e pela fibra comercial, como ele fala. A gente não podia falar nada, distanciamento, nada que fosse um dogma, nada que fizesse parte do cânone do Brecht, era proibido. Porque a nossa primeira premissa era uma premissa do Brecht, que é violar as regras. Então, tudo que fosse brechtiano era descartado. A gente não queria fazer como se faz, né? Então, a primeira coisa está aqui no meu caderninho: violar as regras, né? Então, não teve distanciamento. Mas tem uma coisa assim, né, sobre esse desejo de bondade, né, que também é um tema. A Hannah Arendt fala isso sobre o Brecht, né, essa compaixão dolorosa, né, do Brecht, quer dizer, essa impossibilidade de ser bom, né, quer dizer, no caso da Joana, da Santa Joana dos Matadouros, a bondade dela é uma bondade sombria, dark, né, uma bondade que leva para o mal, né, que leva para a traição, né, ela é uma traidora, né, ela se torna, ela em vez de transmitir a mensagem, ela trai, né, ela é uma traidora. E o Bocard, o Maurer, o protagonista, né, o grande capitalista, ele é um personagem muito parecido com o Galileu também, né, porque ele é as duas coisas, né. Ele tem o Galileu, né, ele tem uma fome de conhecimento que não se distingue de uma fome sensual, uma fome, né, uma fome de comer mesmo, uma fome, né. E o Maurer também, ele é as duas coisas, né, ele é um ser composto, né, ele ama, ele se apaixona, mas ele também quer ganhar dinheiro, né, enfim. A gente não sabe nunca quando é um disfarce dele, quando é uma máscara, quando é uma máscara debaixo da máscara, debaixo da máscara. E ao mesmo tempo, eu tenho que dizer, né, assim, eu precisei convidar alguém jovem, muito jovem, para estar comigo, para validar o Brecht. Eu não me sentia, aos 46 anos, não consigo falar isso. Tem alguma coisa em mim que me impede, né? Talvez por ser filha de comunistas e pessoas que uma atividade de esquerda a vida inteira, aquilo para mim era duro, eu não tinha muito direito sobre o Brecht.
eu tinha que me juntar, tinha que chamar os jovens para de alguma maneira validarem aquilo, né? Validarem essa necessidade minha de dizer aquelas coisas, né? De fazer ouvir aquelas imagens, de fazer ver aquelas vozes, né? Como não encenar Brecht, comentando Brecht criticamente e manifestando as operações técnicas que ele inventa, né? As operações para dar a ver, para desfazer as reificações, para mostrar os processos de produção daquelas opressões. Como que a gente não fica encenando e comentando que o cara está fazendo uma operação para que a gente veja alguma coisa assim? Como que a gente morre em cada coisa que ele está pedindo para a gente dizer, né? Ou seja, como que a gente adere ao discurso do Brecht, não distancia do discurso dele, né? Então, eu acho que essa foi a grande virada, assim. Eu cito especificamente uma cena, todo mundo é ótimo, né? Quem leu a peça, ou quem já conhece a peça? Tá, então são poucas pessoas e vou só explicar o que eu quero dizer. A última cena se chama A Morte e a Canonização da Santa Joana dos Matadores. É a cena em que a Joana, definitivamente, quase morrendo por conta do frio, de ter sido abandonada em meio à neve, depois de já ter sido judiada, de já ter destruído uma greve geral que estava acontecendo ali, ela é canonizada, né? O Brecht muda até o nome dos personagens, começa a chamar os personagens de carniceiros, já não são mais os industriais da carne, não são os criadores de gado, não são os atacadistas, são os carniceiros, né? E ela é canonizada, ou seja, ela é usada de estandarte ali para uma contra-revolução, né? Ela é usada para perpetuar o capital e essa engenharia opressora do capital. No original do Brecht, essa cena é engraçado dizer, mas assim, ela é absolutamente aristotélica e catártica, na minha opinião. Por quê? É a Joana tentando dizer coisas sobre o que ela aprendeu, que ela quer dizer antes de morrer, e várias falas interceptando ela e fingindo que estão calando ela, e ela tenta dizer mais um pouquinho. Tem um joguinho ali, um tanto representacional, um tanto, eu não sei explicar, mas assim, um joguinho que tenta encenar uma situaçãozinha, quando tudo que nos importa é ouvir o que ela quer deixar. E isso foi, por exemplo, foi uma das primeiras cenas que a gente trabalhou, porque a gente foi montando as cenas de maneira absolutamente esquizofrênica. A gente começou a trabalhar a última cena. A gente começou com a primeira, depois foi para a última. Isso, a gente começou com a primeira, foi para a última, depois foi para a segunda, sétima, foi tudo meio baralhado. Também para nos impedir de criar unidade e de sofrer o todo, né? E aí, nessa última cena, a primeira coisa que a gente acabou fazendo foi juntar as falas da Joana, que estavam separadinhas, para que a gente pudesse ouvir o que ela tinha aprendido. E aí, nesse momento, a gente faz uma operação de um percurso que é absolutamente trágico, porque a Joana está aprendendo e ela apanha, e todo mundo ao redor fala, gente, essa menina está maluca. E ela continua indo, ela vai apanhando, ela vai descobrindo, conhecendo. No entanto, no final, ao invés de a gente encenar a dor dela, o que a gente quer colocar em cena é a atriz falando um texto, que é saldo de um aprendizado. Então aí, eu acho que o choro e a catarse toda ela vem para o espectador como saldo de aprendizado. As palavras que a Joana diz no final são muito sérias para a gente hoje, assim. E no original elas são muito separadinhas, então elas perdem o horror daquela revelação. E quando a gente colocou elas juntas, né, acho que ganhou a gente falou, nossa, ela está falando pra gente, que está sentada aqui assistindo a ensaio, rola um mal-estar, assim. Tem uma coisa que a professora Beatriz Rezende, minha orientadora de doutorado, sempre me falava, que é sobre o uso que o Brecht faz dos elementos encantatórios do teatro, né? De como ele encanta e tira o tapete. Mas se você só tira o tapete, só comenta, só mostra, você não encanta. Então a gente tinha que encantar, né? Encantar, quer dizer, como é que a gente engana, né? Que vai ter happy end,
que tem, eu falo com o elenco, Deus, né, patos, gansos e marrecos, né? Quer dizer, a brincadeira de ter implicação, de ter paixão na cena, da gente achar que aquilo pode ter um final feliz, quer dizer, de que como é que você, para mostrar até a desumanidade, você tem que saber aquilo que é humano, né? Não ficar tudo é desumano, tudo é mostrado. Então a gente, esse era um dos nossos guias, né? Saber que a gente queria também encantar para poder tirar o tapete.